Olá, eu sou a Bruna, sou pós-doutoranda no Programa de Engenharia de Alimentos da Erechim e também tenho uma empresa de upcycling de resíduos agroindustriais, a MDR Agro. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do TECALI pela oportunidade, então, de ministrar essa palestra. O tema abordado será como transformar resíduos agroindustriais em recursos, com foco no upcycling para obtenção de compostos bioativos. Inicialmente, então, vamos diferenciar o que chamaremos de subproduto, resíduo e rejeito. O subproduto é um produto secundário com valor econômico próprio. Um exemplo é a glicerina obtida no processo do biodiesel. O resíduo, para a economia linear, é um material que não tem mais utilidade no processo e é então destinado ao tratamento físico-químico ou ao aterro industrial. O exemplo é o sal da glicerina obtido no processo de destilação da mesma. No entanto, na economia circular, esse resíduo pode ser reaproveitado a partir de um processo patenteado que separa o sal da matéria orgânica glicerinada, e esse processo, então, gera um sal purificado que pode ser utilizado para alimentação bovina. O rejeito é algo impróprio para reciclagem ou reaproveitamento, e um exemplo, então, é a matéria orgânica glicerinada obtida dessa separação do sal da glicerina, e esse rejeito, então, segue para um aterro industrial devido à sua toxicidade. A agroindústria gera uma elevada quantidade de resíduos, que vão desde a colheita até os resíduos industriais do processo, e que poderiam ser reaproveitados como recursos. Os resíduos são a palhadas, cascas, sementes, bagaços, farelos, entre outros, que possuem baixo ou nenhum valor comercial. Para a empresa, eles representam um custo e podem ser um problema ambiental se não forem dispostos corretamente. Se reaproveitados, esses resíduos podem ser transformados em fertilizantes, ração para animais, hidrolisados, biocombustíveis, além da produção de biocompostos e enzimas. Esse reaproveitamento pode então diminuir o impacto ambiental e ainda gerar renda com os produtos processados. A gestão de resíduos é um grande desafio social, econômico e ambiental. Ela representa uma perda de recursos causados pelo desperdício, perdas pós-colheita ou faltas de otimização dos processos de produção. Segundo a FAO, anualmente são perdidos cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos, que são cerca de um terço de todo o alimento, toda a comida produzida, gerando um custo financeiro de US$ 1 bilhão. Mas se fossem contabilizados os impactos sociais e ambientais, esse valor chegaria a US$ 2,6 bilhões. Em relação à contribuição, os países desenvolvidos são responsáveis por 670 milhões de toneladas desperdiçadas e os em desenvolvimento cerca de 630 milhões de toneladas. Muito disso passa pelo modelo de produção convencional adotado, onde considera-se que um processo tem um início, um meio e um fim. Isso gerou um modelo linear de produção, onde explora-se os recursos a seguir então da manufatura, distribuição, consumo e então descarte. Mas esse modelo não é sustentável, pois os recursos de terras cultiváveis, águas são limitados, e o aumento do consumo então aumenta a demanda por matéria-prima e energia. Em contrapartida, surgiu um modelo de economia circular, que leva em consideração o processo e toma ações então para minimizar a geração de resíduos e, quando esses resíduos são gerados, reintegrá-los ao próprio processo de produção ou a outro processo. Um dos elementos de grande importância na economia circular é o design. O resíduo é um erro de design. Assim, o design circular repensa o processo desde o início para que o processo produza produtos que atendam os princípios da sustentabilidade.
E o design circular busca ainda evitar a criação de resíduos e a poluição ao longo do processo. Como podemos então transformar resíduos em recursos e até mesmo em oportunidades de negócio? A resposta ela não é simples, são diversas as ações que devem ser tomadas e elas vão depender do que se busca ao final. Mas as principais são a caracterização dos resíduos, então entendendo sua composição, podemos verificar o seu potencial, se são ricos em proteínas, compostos bioativos ou são fontes de açúcares. Identificar e conhecer os riscos tecnológicos envolvidos nos processos a serem desenvolvidos, a uniformidade do material, que é então influenciada pela granulometria, pela composição físico-química, que pode variar até mesmo de um lote para outro, e a quantidade de resíduo produzida ao longo do processo. O volume total desse resíduo produzido também é importante. Tudo isso então impacta na escolha do processo envolvido e para que a ideia seja então escalável e atenda às quantidades de resíduos produzidas e, ao mesmo tempo, produza produtos uniformes, seguros e de qualidade para o mercado. A inovação, então, é parte fundamental nesse processo, através da melhoria dos processos com a redução do desperdício, aumentando a eficiência e reutilizando materiais e recursos, com a geração de novos modelos de negócios orientados pela circularidade e baseados em economia colaborativa, reutilização, manufatura, reciclagem, entre outros. Com a criação de novos produtos com uma pegada mais sustentável, mais duráveis, recicláveis e reduzindo o impacto ambiental durante seu ciclo de vida e após também. E facilitando a colaboração e parcerias entre empresas e universidades, então, para encontrar soluções conjuntas e compartilhar o conhecimento e os recursos. Em relação à legislação brasileira, há movimentos então em prol da sustentabilidade, com a Lei Federal 12.305 de 2010 e que prevê o Plano Planares, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei e esse plano trazem um conjunto então de metas, estratégias, diretrizes e ações que prevêem um critério então para não gerar resíduos, reduzir a geração desses resíduos, quando possível reutilizar, reciclar e quando não mais possível então descartar em um local adequado para que não haja impacto ao meio ambiente. Além disso, há ainda um projeto de lei que prevê então a Política Nacional de Economia Circular, que é o projeto de lei 1874 de 2022, além dos 17 ODSs que estão em concordância com os princípios da economia circular, principalmente em relação ao consumo e produção responsáveis, onde há a garantia então de padrões sustentáveis de consumo, onde a economia circular promove modelos de produção que minimizam o desperdício, promovem a reciclagem e a recuperação de recursos, reduzindo assim a pegada ambiental de produtos e processos industriais. E para a indústria, a inovação e a infraestrutura, então a economia circular impulsiona a inovação na concepção de produtos, processos de produção, sistemas de gestão de recursos. Isso inclui o desenvolvimento de novas tecnologias de reciclagem mais avançadas, a criação de cadeias de suprimentos circulares e a implementação da infraestrutura então para facilitar a reciclagem e a recuperação dos recursos ou resíduos. O upcycling é um conceito então onde o resíduo é transformado em um produto com maior valor agregado. Há uma diferença entre a reciclagem e o upcycling, apesar dos termos serem similares, e essa diferença reside então no fato de que na reciclagem os materiais voltam aos seus componentes primários, originais, e no upcycling não há grandes mudanças, grandes alterações nos materiais,
ou na sua composição. E além disso, então, o upcycling ele procura reaproveitar esses resíduos de uma maneira criativa e inovadora. Os métodos utilizados para a obtenção dos produtos derivados desses resíduos, então, podem ser a secagem, a moagem, a extração, que pode ser então convencional, com o uso de solventes orgânicos, em aparelho tipo Soxhlet ou pelo método de maceração, ou ainda hidrodestilação, então para a obtenção de óleos essenciais, por exemplo, e a extração não convencional, que utilizem os fluidos supercríticos ou subcríticos, além da extração assistida por ultrassom ou microondas, e os pós-processos então de extração, que são a separação, a purificação, a evaporação, que pode então utilizar o spray dryer ou até mesmo a liofilização então para secar esses produtos derivados dos resíduos. Todos esses processos podem ser realizados seguindo os princípios da química verde, o que torna o processo então de moagem, extração, separação e purificação mais sustentáveis e ambientalmente amigáveis. Os princípios são 12, então o primeiro é a prevenção, evitar a produção é melhor do que tratar o resíduo. A síntese dos produtos menos perigosos, então é preferível a utilização de substâncias com nenhuma ou pouca toxicidade. A busca pela eficiência de energia, se possível, então deve-se conduzir os processos na temperatura ou pressão ambientes. O uso de fontes renováveis, então escolher materiais ou matérias-primas então renováveis em detrimento de materiais não renováveis. Evitar a formação de derivados, então deve-se evitar ou minimizar a formação de etapas que exigem reagentes adicionais que possam então gerar mais resíduos. Desenho para a degradação, então os produtos devem ser desenhados para que ao final se fragmentem em produtos inócuos e que não permaneçam no ambiente. Economia de átomos, deve-se dar preferência ao método ou à metodologia que maximize a incorporação de todos os materiais de partida. Produtos mais seguros, então os produtos devem ser elaborados de um modo que cumpram a função e não sejam tóxicos, de preferência. Solventes e auxiliares mais seguros, então quando necessário deve-se usar substâncias auxiliares como solventes, secantes e eles devem ser então inócuos. A catálise, esses reagentes catalíticos devem ser de preferência seletivos para evitar a formação de derivados. Análise em tempo real para a prevenção da poluição, então o controle do processo em tempo real para que seja monitorado e evitado a formação de substâncias nocivas. E a química segura para a prevenção de acidentes deve-se escolher então substâncias que minimizem o potencial de acidentes químicos, como vazamentos, explosões e incêndios. Então, é papel do engenheiro de alimentos estudar essas condições de operação, a caracterização dos resíduos, a estimativa de custos e a viabilidade econômica dos processos. A seguir, vamos ver alguns trabalhos acadêmicos e também alguns exemplos de empresas que buscam valorizar os resíduos para obtenção de compostos bioativos e proteínas hidrolisadas. Esse primeiro artigo utilizou o bagaço da cenoura e, a partir de uma fermentação em estado sólido, produziu então a beta-frutofuranolidase, uma enzima então obtida a partir de Aspergillus niger. E os autores verificaram então que esse substrato é adequado para a produção da enzima, e além disso, eles avaliaram o potencial dessa enzima para a produção de uma bebida prebiótica a partir do suco da cenoura, utilizando então a enzima e produzindo frutoligosacarídeos. Esse artigo, de 2023, então, avaliou o potencial dos compostos bioativos
extraídos de resíduos de frutas, a partir de uma extração então em fluido supercrítico. Os resíduos avaliados foram sementes, casca e bagaço, e esse artigo então traz uma revisão dos compostos obtidos, entre eles então polifenóis, vitaminas, pigmentos, ácidos graxos, e que esses compostos então apresentam atividade antioxidante, anticancerígena, antimicrobiana, anti-inflamatória, prebiótica, entre outras, e que podem então ser aplicados na indústria de alimentos, cosmético e farmacêutica. Esse outro artigo, ele foca na utilização então de resíduos de cebola, semente de uva, nozes e maracujá para a obtenção de compostos fenólicos que possuem então ação antioxidante, antibacteriana, inibição da alfa-amilase e também fator de proteção solar. Aqui eu trouxe o exemplo de algumas empresas que, além da MDR Agro, também empreendem nessa área de reutilização de resíduos. Essa empresa ela desenvolve insumos para a área cosmética, então a partir de resíduos da colheita da oliva e do processamento do azeite. A Cacaos Bio Cosméticos é uma empresa que produz cosméticos a partir dos resíduos do cacau. Então, esses cosméticos apresentam compostos antioxidantes, vitaminas, minerais, proteínas, entre outros, que são naturalmente encontrados nos resíduos do cacau. E a outra empresa, ela utiliza o bagaço do maracujá, e esse resíduo, então, é utilizado para a elaboração de um produto anti-envelhecimento para a pele. Em relação à obtenção de proteínas hidrolisados, há diversos trabalhos utilizando os resíduos. Um exemplo é esse que utiliza o farelo de amendoim, farelo de soja e levedura residual da cerveja, como nesse processo como um insumo então para a produção de carne cultivada. Os autores observaram então que essa é uma rota com baixo custo e um baixo impacto ambiental também, e eles obtiveram então para o farelo de soja, por exemplo, um grau de hidrólise de 31% e numa temperatura de 50 graus, pH 8, e uma relação de enzima-substrato de 3,5%. Nesse artigo, o resíduo da cerveja ele é fermentado até hidrolisar 15% da proteína do resíduo, e o hidrolisado então foi investigado em relação à atividade antioxidante, a qual então mostrou uma atividade maior para o resíduo hidrolisado do que para o resíduo não hidrolisado. Então esse resíduo hidrolisado também não apresentou efeito citotóxico na faixa de 2 a 10 mg por ml. E esses hidrolisados então foram aplicados na elaboração de maionese, demonstrando então uma maior estabilidade da emulsão em termos de cremosidade, viscosidade e também microestrutura. E geralmente essa capacidade de emulsão então é uma característica atribuída aos hidrolisados. Esse trabalho então mostra o potencial da aplicação do hidrolisado fermentado como um emulsificante na indústria de alimentos, cosméticos e farmacêutica. Dentre as empresas que investem nessa área de hidrólise de proteínas, temos a Transfertec, que utiliza resíduos de animais e vegetais para obtenção então dos hidrolisados, e a Upgrain, que é uma empresa suíça então que utiliza resíduos da indústria cervejeira para obtenção de proteínas e fibras a partir desses resíduos da cerveja. Apesar de todos os investimentos em pesquisas, ainda são necessários alguns esforços para superar algumas limitações, como a contaminação dos resíduos e a sua qualidade, pois alguns necessitam de um rápido processamento
dependendo da sua taxa de deterioração, a disponibilidade e a própria uniformidade desse resíduo e a sua composição físico-química, que pode variar de um lote para outro, por exemplo. A sazonalidade também é um fator importante a ser levado em consideração, e os custos envolvidos no processo de desenvolvimento dos estudos na fase piloto e no próprio processamento e otimização para a escalabilidade então desses resíduos, para que eles tenham uma segurança então para a entrada no mercado. Aqui eu trago algumas referências que eu trouxe durante a apresentação. E o meu agradecimento novamente à comissão organizadora do Tecali. E aqui eu deixo meu contato para futuras perguntas ou dúvidas. Espero ter trazido um pouco das tendências na economia circular e das novas perspectivas para o reaproveitamento dos resíduos. Muito obrigada.